Bom dia, queridos irmãos. Acabei de vir do aeroporto buscando o diácono Jorge Marie e com muita alegria hoje celebramos de forma presencial o aniversário de Marie Josette, apesar de ter sido ontem o seu aniversário, mas hoje todos reunidos como uma família espiritual podemos nessa quinta-feira celebrar à noite o seu aniversário. Então queremos dar graças pela alegria de tê-la no meio de nós. Graças a Deus por mais um ano de vida consagrada à evangelização. E queremos celebrar esse dia da unidade de todo o nosso corpo comunitário, pedindo graças de um perdão renovado. Quinta-feira é sempre dia de lava-pés e a unidade se renova pela misericórdia. Quem não descobre isso vai sempre vivendo amargurado, resmungando, reclamando, recordando as coisas ruins. Mas quem descobre o trampolim do perdão e da misericórdia tem a comunhão sempre renovada, a unidade sempre revigorada. Então hoje, dia de quinta-feira, vivamos esse tempo de perdão mútuo, de lava-pés. E nós estamos meditando sobre os meios para adquirir a humildade e hoje no 241, justamente é pela desconfiança de si mesmo. Para combater estas tendências extremas de autossuficiência e de desesperança, precisamos exercer a desconfiança de si mesmo, no sentido de défiance em francês, que não é nem uma confiança orgulhosa em si, nem o sentido contrário, uma má desconfiança ou uma suspeita, no sentido de méfiance. Santa Teresa d'Ávila vai nos dizer: estava errada de não pôr toda a minha confiança em Deus e não desconfiar absolutamente de mim mesma. A desconfiança em relação a si, a défiance, corresponde a uma justa estima a seu respeito. E em virtude da graça que me foi concedida, Romanos 12, 3, eu peço a todos e a cada um de vós que não tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que convém, mas uma justa estima, ditada pela sabedoria, de acordo com a medida da fé que Deus dispensou a cada um. Santa Teresa d'Ávila vai dizer: a consideração dos nossos pecados e o conhecimento de nós mesmos é o pão com que devemos acompanhar os pratos mais delicados. A desconfiança de si mesma, défiance, é um fruto da humildade. Ela, ao contrário de todos os nossos sistemas e reações de defesa que construímos para salvar a nós mesmos. Então, tão bonito, em francês tem duas palavras que nos ajudam a entender a palavra desconfiança. Em português só temos uma palavra, mas em francês temos duas: défiance e méfiance. Há uma boa desconfiança de si mesmo, que é colocar a confiança em Deus e saber que nós somos falhos e que podemos errar. Então eu desconfio de mim, de uma confiança saudável, uma desconfiança saudável, porque eu sei que eu devo confiar no Senhor. Mas há uma méfiance, uma desconfiança maligna, achando que não sou capaz de nada, que não presto, que não vale para nada. E essa desconfiança não é uma desconfiança humilde. Ao contrário, é cheia de sistemas de defesa e cheia de orgulho. Então o Senhor nos pede para alcançarmos a boa humildade, uma boa desconfiança de nós mesmos. Desconfiarmos de nós quer dizer não termos uma estima de nós mesmos mais elevada do que devemos, a justa estima de si. Então pensamos decidir essa graça de uma justa estima de si, nem um exagero da méfiance, nem a cegueira de confiarmos cegamente em nós e não confiarmos mais em Deus do que em nós mesmos. Jeremias 2, a palavra do Senhor me foi dirigida nos segundos termos: vai e grita aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor: eu me lembro em teu favor o amor da tua juventude, do carinho do teu tempo de noivado, quando me seguias pelo deserto por uma terra não cultivada. Israel era um santo para o Senhor, as primícias de sua colheita. Todos aqueles que o devoravam tornavam-se culpados. A desgraça caía sobre eles, oráculo do Senhor. Eu vos introduzi em uma terra de vergueis, para que saboreasseis os seus frutos e os seus bens. Mas vós entraste e profanaste a minha terra e tornaste a minha herança abominável. Os sacerdotes não perguntavam: onde está o Senhor? Os depositários da lei não me conheceram, os pastores rebelaram-se contra mim e os profetas profetizaram por Baal e assim correram atrás do que nada vale. Espantai-vos disso, ó céus, horrorizai-vos e abalai-vos profundamente, oráculo do Senhor,
porque o meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a fonte da água viva, para cavar para si cisternas furadas, que não podem conter a água. Esse grito, hoje que o profeta Jeremias é o arauto, em que somos chamados de verdade a voltar ao tempo do nosso noivado com Deus, isto é, o tempo em que confiávamos cegamente no Senhor, o tempo em que seguíamos Ele, em que éramos santos nessa busca do Senhor. E o Jeremias vai contrapor isso com o tempo em que nos afastamos de Deus e que somos como esse povo que comete 2 crimes. Eles abandonam o Senhor, a fonte da água viva, e cavam para si cisternas, isto é, que são cisternas furadas, que não contêm água. Isto é, eles começam a confiar mais em si do que em Deus. É um bom exemplo de uma falta de desconfiança de si positiva para confiarmos mais em Deus. Então somos chamados hoje a voltar ao amor do tempo do noivado, isto é, o primeiro amor, o amor em que éramos deslumbrados pelo Senhor, em que corríamos atrás dele, em que confiávamos plenamente no seu coração. E aí podíamos saborear os seus bens, poderíamos saborear os seus frutos. Mas muitas vezes podemos profanar a sua promessa, profanar os seus dons e nos afastar do Senhor. Quinta-feira é dia de voltarmos ao Senhor, de voltarmos ao coração da comunidade, com todo o nosso coração. Salmo 35, o Senhor, teu amor está nos céus e a tua verdade chega às nuvens. Tua justiça é como as montanhas de Deus, teus julgamentos como o grande abismo. Salvas os homens e os animais, Senhor. Como é precioso, ó Deus, o teu amor. Deste modo, os filhos de Adão se abrigam à sombra das tuas asas. Eles ficam saciados com a gordura de tua casa, tu os embriagas como um rio de delícias. Pois a fonte da vida está em ti, e como a tua luz, nós vemos a luz. Conserva teu amor por aqueles que te conhecem, e a tua justiça para os retos, os corações retos. Que alegria podermos entender a graça do Senhor, que de verdade conserva o amor para aqueles que o conhecem. O Senhor guarda o seu amor por nós, o Senhor é aquele que nos ama de forma incondicional e mesmo quando nos afastamos, Ele guarda o seu amor por nós. Por isso, podemos sempre voltar ao seu coração. Mateus 13, aproximando-se os discípulos e perguntando-lhe: por que lhes falas em parábolas? Jesus respondeu: porque a vós foi dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas não a eles. Porque aqueles que têm, lhes será dado, e aqueles que lhes será dado ainda em abundância, mas aos que não têm, mesmo que têm, lhes será tirado. É por isso que falo em parábolas, porque veem sem ver e ouvem sem ouvir nem entender. É neles que se cumpre a profecia de Isaías, que diz: certamente a vez de ouvir e jamais entendereis. Certamente a vez de enxergar e jamais vereis. Porque o coração deste povo se tornou insensível, e eles ouviram de má vontade e fecharam os olhos, para que não aconteçam que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, e entendam com o coração e se convertam e assim eu os cure. Mas felizes os olhos que veem e os vossos ouvidos porque ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvides e não ouviram. Essa palavra é muito forte. Somos benditos, bem-aventurados, porque vemos e ouvimos aquilo que muitos gostariam de ter visto e ouvido e que não ouviram. Mas essa regra do Evangelho é muito importante. Aquele que tem, dar-se-á mais. Mas aquele que não tem, ainda se retira o que tem. Quer dizer o quê? Que uma pessoa que está numa atitude de crescimento espiritual, o Senhor vai acumulando de bens e ele vai crescendo, crescendo, crescendo. Mas uma pessoa que está parada, ela não adquire nada e mesmo aquilo que ela tinha, ela vai perder. Na vida espiritual, quem não progride, regride. Por isso, a necessidade da formação, a necessidade de avançarmos cada vez mais para buscar a palavra de Deus. Hoje uma palavra do santo do dia, São Lourenço de Brindisi. A palavra de Deus é a luz para a inteligência, fogo para a vontade, para que o homem possa conhecer e amar a Deus. É o martelo contra a dura obstinação do coração, nos vícios, contra a carne e o mundo, o demônio.
é a espada que mata todo o pecado. E a missa é o meu céu na terra. Que São Lourenço possa nos ajudar a viver a palavra de Deus a tempo e a contratempo.